Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Vamos finalizar o artigo 71 e vamos tratar do inciso 5º ao inciso 11. Seremos diretos, práticos e objetivos, mas não deixaremos de abordar os temas mais importantes cobrados em provas e concursos. Nós estamos falando das competências do Tribunal de Contas da União e essa é a nossa aula de parte 3. Lembrando que nós estamos tratando do controle externo e como sujeitos ativos nós temos o poder legislativo como titular e Tribunal de Contas como um órgão técnico sem subordinação, o órgão que auxilia o poder legislativo. Na esfera federal, Tribunal de Contas da União, mas pelo princípio da simetria, nós temos também o controle exercido pelas Assembleias Legislativas e pela Câmara dos Vereadores, em caso dos municípios. O artigo 71, inciso 5º, diz o seguinte, que é competência do Tribunal de Contas da União fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Veja, o Tribunal de Contas da União pode fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais, de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais. Ah, professor, o Tribunal de Contas então pode fiscalizar? Pode. Nós temos como um grande exemplo a Petrobras. É uma empresa supranacional que é fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. No inciso 6º, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, ao Distrito Federal ou a município. Veja que a questão envolve os demais entes federativos. O Tribunal de Contas da União pode fiscalizar a aplicação dos recursos que foram repassados pela União, quer seja por convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congênere, a estados, ao Distrito Federal e aos municípios? Sim. Quem vai fiscalizar? TCU. Lembre-se, o recurso foi repassado pela União, Tribunal de Contas da União. Questão fácil de se resolver, pouco cobrada em concursos, mas fica o conhecimento. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, inciso 7º, por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Isso aqui é muito óbvio, muito simples. Se você errar essa questão da prova, fica em silêncio, não conta para ninguém. Se o Tribunal de Contas da União é o órgão que auxilia o poder legislativo na sua função típica de fiscalizar, é óbvio que as informações devem ser prestadas ao Congresso Nacional ou qualquer de suas casas ou qualquer das suas respectivas comissões. Não há dificuldade no entendimento do inciso 7º. No inciso 8º, aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade, de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Questão importante está aqui no inciso 8º. O TCU pode aplicar sanção em caso de ser verificada na sua fiscalização alguma ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas? Sim, está aqui a base legal, artigo 71, inciso 8º da Constituição Federal. E, além disso, pode, entre outras cominações previstas em lei, aplicar multa proporcional ao dano causado ao erário. E aqui no inciso 8º você vai fazer o link com o artigo 71, inciso 11, parágrafo 3º. Veja, as decisões do tribunal que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Pode ser executada a multa,
a sanção, a imputação, a decisão do Tribunal de Contas pode ser executada? Pode sim, é um título executivo. Bom, o inciso 9 vai dizer o seguinte: assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. O Tribunal de Contas, na sua fiscalização, vamos utilizar o exemplo do concurso público. Ele verifica que o edital tem uma parte que não está de acordo com a lei e ele pode dar um prazo para que a banca, por exemplo, ela venha a corrigir, ela venha a adotar as providências necessárias para que fique de acordo com o exato cumprimento da lei. Isso é uma competência do Tribunal de Contas da União, é possível sim. Inciso 10º, sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Bom, você que estuda o direito administrativo, você sabe que existe uma diferença entre ato administrativo e entre contrato administrativo. Não sabe? Busque no direito administrativo esse conhecimento, é muito importante para a sua prova, para o seu concurso. Eu vou te mostrar agora uma diferença sutil que derruba muita gente em prova. Veja o seguinte, no inciso 10, sustar, se não atendido à execução de ato impugnado. O TCU pode sustar ato, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Ele decide, depois comunica, ok? Sustar ato. Grifa no seu material. Lá no inciso 11, você vai verificar o seguinte, que é competência do Tribunal de Contas da União representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. E aqui no parágrafo 1º tem o seguinte, no caso de contrato, veja que o texto não diz ato. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Veja, o TCU pode sustar diretamente o ato impugnado e comunica a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Mas no caso de contrato, quem susta é o Congresso Nacional. É ele quem susta. Não confunda essa palavrinha ato aqui, não confunda esse ato aqui, Esse ato aqui é o ato de sustação, tá? O texto está dizendo, no caso de contrato, o ato de sustação será diretamente pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Importante para a sua prova, as perguntas giram sempre em torno dessa questão, tá? Muito importante. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o tribunal decidirá a respeito. O TCU pode sustar, então, um contrato? Pode, se decorrer o prazo de 90 dias, sem que as providências, sem que as medidas sejam tomadas pelo Congresso Nacional ou até mesmo pelo Poder Executivo. Aí sim, o TCU decidirá a respeito. Parágrafo 1º e 2º, importantíssimo para a sua prova e seu concurso, tá? Não deixe de anotar, fazer as remissões para que você não erre essa questão em prova. Diferença entre contrato e diferença entre ato, ok? Parágrafo 3º, nós já vimos, as decisões do tribunal que resulte em imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Não só as decisões de multa, tá? As decisões que resulte em imputação de débito também terão eficácia de título executivo. E, parágrafo 4º, o tribunal encaminhará ao Congresso Nacional trimestral e anualmente. Repetindo, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Quem fiscaliza o TCU? O próprio Congresso Nacional. Quem fiscaliza o Congresso Nacional? O TCU. Fiscalização mútua, mas não se esqueça, os relatórios do TCU são trimestral e anualmente. Basicamente, é isso que você precisa para a sua prova do artigo 71. Fique com esse quadrinho. Se você não printou nas aulas anteriores, dê o print. Importantíssimo. Na próxima aula vamos entrar no artigo 72. Vamos falar sobre comissão mista de orçamento no controle externo. Aula importante para a sua prova, para o seu concurso. Chegamos ao fim.
Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.